Vamos falar sobre o novo processo de cotação do Proteus, o novo fluxo de compras que substitui as 3 rotinas que nós utilizávamos para fazer cotação com o fornecedor. Para isso ser possível, primeiro a gente precisa garantir que a função esteja no menu do Proteus, do módulo de compras. A função é PGCA010. Se nós baixarmos uma atualização do menu do compras e atualizarmos no configurador, essa função já estará lá. Porém, se não tiver, ou se você não quiser atualizar, você pode só substituir as outras 3 funções por essa e utilizar essa função a partir de agora. Na versão 25.10 para frente, nem vai funcionar mais as outras formas de fazer cotação. Colocou lá no menu, a gente tem que fazer as seguintes configurações no sistema. Primeiro, nós precisamos configurar o e-mail proxy no configurador. Nós precisamos cadastrar uma conta de e-mail geral de workflow e depois esse cadastro de e-mail lá no configurador, cada vez que um comprador fizer a configuração no novo fluxo de compras para que ele envie, para que o sistema envie e-mail com a conta do comprador e retorne para o comprador, toda a configuração que for feita será criado um registro automaticamente aqui nessa tabela. Se você quiser fazer o cadastro por aqui e não precisar sentar com o usuário para fazer na tela dele, apesar de precisar da senha do e-mail, dá para fazer também, não tem problema. De qualquer forma, o registro ficará gravado nessa tabela de e-mails para o workflow. Nós temos que configurar depois os parâmetros de workflow no configurador também. Nós faremos todo esse processo dentro do sistema, eu vou te mostrar certinho daqui a pouco. Aqui é só um resumo para você entender. Depois, o sistema ele deve ter criado, dependendo da versão ou atualização que você fez do sistema, 3 pastas principais dentro do Proteus Data. Se não criou, você precisa criar manualmente, que seria dentro do Proteus Data direto, o http-root, a outra pasta seria web e dentro dela uma pasta WS e uma outra pasta, uma terceira pasta chamada workflow. Na pasta workflow, você vai baixar os arquivos de layout que serão abertos para o fornecedor para ele responder a cotação. Esses arquivos HTML sempre serão 2 arquivos, a princípio são 2 arquivos. Eles estão no portal da TOTS ou no TDN para você baixar. Aqui tem uma consideração bem importante. Dependendo da versão que você está no sistema, quando você baixa os arquivos HTML, se você baixa um arquivo mais atualizado do que a versão do novo fluxo de compras, o sistema não permite enviar o e-mail para o fornecedor. Ou seja, a rotina do novo fluxo de compras, ele não entende, verifica os arquivos maior ou igual à data tal. Não, ele verifica os arquivos exatamente com aquela data. Então, se você tentar enviar um e-mail e não for, o sistema vai mostrar para você, ó, precisa desse arquivo aqui desatualizado em relação ao que você colocou. Então, você tem que baixar uma outra versão desatualizada e substituir lá na pasta workflow, porque senão não vai enviar e-mail de jeito nenhum. Ou você pode renomear o arquivo e vai passar, mas o ideal seria você pegar a mesma versão que você está utilizando do sistema, da rotina no sistema. Aí nós temos vários parâmetros para a gente configurar. A gente precisa revisar o appserver.ini e depois fazer um teste para verificar se o sistema está enviando o e-mail antes de utilizar a rotina do novo fluxo de compras. Aqui eu coloquei para a gente revisar o appserver.ini, por quê? Porque a gente pode fazer a configuração automática na tela do novo fluxo de compras com o usuário do administrador. E ele vai fazer algumas modificações na tela, você vai preencher algumas informações na tela e ele vai gerar algumas informações que você deveria copiar e colar no appserver.ini. Porém, pelas experiências que eu já tive, algumas configurações do que estão lá podem modificar parâmetros do sistema. Então, eu particularmente prefiro configurar direto nos parâmetros e direto no appserver.ini. Por enquanto, acho mais seguro. Os parâmetros são esses aqui que a gente vai configurar. Logicamente, conforme a gente for fazendo os cadastros de workflow, o sistema já vai preenchendo essas informações. Mas é importante a gente saber quais parâmetros são afetados para que a gente revise eles e tenha certeza que ficaram configurados corretamente. Então, esse aqui é um exemplo de como está a minha base configurada. Eu estou usando o localhost e a porta 8091.
que é a mesma informação que vai para o appserver.ini. Eu estou usando aqui uma conta de Gmail, no meu exemplo, você vai substituir pela porta e pela saída e entrada do provedor de e-mail que a sua empresa utiliza. Se for Office 365, Outlook, LocalWeb, enfim, o que você utilizar aí. Se você tiver alguma dúvida de qual é a configuração de porta certa, e você já usar relatórios de e-mail, você verifica aqueles e-mails MV-Helserve, MV-Helpsw, que lá já tem as mesmas configurações que você vai acabar utilizando nesses parâmetros do novo fluxo de compras. Lembrando que a autenticação SSL, se for para Gmail e você não utilizar SSL, não é essa porta 465, é uma outra porta que você tem que utilizar. Aí você tem que verificar qual é a porta que utiliza nos casos de não usar autenticação, SSL. E esses últimos 3 parâmetros, GRIMP, WF, PGCO, BC1 e NFC-MOED, pode ser que não estejam no seu dicionário de dados, dependendo da versão que você está do sistema. Neste caso, você precisará incluir eles lá no teu dicionário de dados no SX6. O app server ele vai ficar com essa configuração aqui. Leve em consideração que essa parte aqui da direita ficará logo abaixo da outra configuração. O que está destacado em verde é o que você vai alterar para fazer de acordo com a sua instalação do Proteus, do seu servidor de instalação. Um dos fatores mais importantes aqui é essa configuração aqui do localhost a porta 8091/WF, que é o que o sistema verificará para enviar os e-mails e abrir aquela tela lá para o fornecedor responder também. Feita essa configuração, a gente já pode utilizar um novo fluxo de compras. Porém, queria deixar um alerta aqui de 2 situações que podem acontecer de dar problema após a configuração do novo fluxo de compras. A primeira situação que pode acontecer, que pode ser muito comum, é quando você envia através do sistema a cotação, o sistema diz: "Ah, foi enviado o e-mail". Só que no e-mail não aparece o botão "clique aqui". Ele não está azul para você clicar e abrir a página, ou ele simplesmente não aparece o clique aqui. Neste caso, é porque o parâmetro MV_WFBR_WSR não está configurado com HTTP ou HTTPS na frente do caminho do servidor, lá do localhost. Então, esta informação, a falta desta informação no caminho, faz com que não abra aquele botãozinho clique aqui. Consequentemente, o fornecedor não conseguirá responder a cotação. E uma outra situação é, ele está aparecendo o clique aqui, mas você clica e não abre nada para o fornecedor visualizar e responder, não carrega a página do navegador. Neste caso, é por causa do /WF lá do final, que é a mesma configuração que a gente tem no appserver.ini. Se não tiver o /WF neste parâmetro, não vai carregar aquela página com o layout do HTML para a gente preencher. O sistema vai buscar em outro caminho e, consequentemente, não vai encontrar e vai trazer uma página de erro para ser respondida. Então, se acontecer uma dessas 2 situações, verifique esse parâmetro se ele está preenchido com todas as informações que deveriam estar. E aqui eu vou deixar algumas observações que eu percebi no novo fluxo de compras, que inclusive muitas delas já têm chamado de melhoria, mas que fazem muita diferença e que com certeza será questionado pelo departamento de compras. A primeira é sobre o envio de anexo para o fornecedor. Então, a gente consegue enviar anexo para o fornecedor na cotação. Ele recebe o e-mail com o anexo, tudo bonitinho. Porém, eu não consigo enviar 2 vezes o mesmo anexo. Ou eu não consigo enviar 2 vezes 2 arquivos com o mesmo nome. Ou seja, se eu enviei a informação para o fornecedor, ele recebeu o anexo tudo bonitinho. Mas por algum motivo ele perdeu o e-mail ou ele quer que envie, ele apagou o e-mail, ele quer que envie novamente. Você não consegue enviar o mesmo arquivo, você vai ter que renomear o arquivo e enviar novamente. Ou quer enviar para outra pessoa lá no fornecedor. A mesma coisa, tem que renomear o arquivo e enviar. O sistema não deixa de jeito nenhum enviar 2 vezes o mesmo arquivo. O sistema não permite que o fornecedor responda a cotação anexando uma informação
para atualizar automaticamente os dados da cotação dentro do sistema, assim como ele faz com o preço que ele está propondo na proposta comercial, que ele está colocando na proposta comercial. Se o fornecedor precisar enviar um anexo, ele precisa abrir o e-mail e enviar o e-mail para o comprador separado, ou responder aquele e-mail que ele recebeu com o link da cotação. Mas de nenhuma forma o sistema vai anexar automaticamente aquele arquivo na cotação. Ou seja, o fornecedor terá 2 trabalhos. Ele vai ter que entrar no link, preencher toda a cotação, enviar, depois voltar no e-mail, responder o e-mail e anexar o arquivo que ele precisa mandar para o comprador. Outra situação, o solicitante, ele pode anexar uma informação, um anexo, no banco de conhecimentos, através do banco de conhecimentos, na solicitação de compras. Quando ele faz isso, o sistema carrega esse anexo para a tela do comprador, para ele visualizar esse anexo. Porém, esta informação não é carregada automaticamente para a cotação do fornecedor. E não existe uma pergunta dizendo: quer carregar o anexo na cotação? Não, não tem isso. Se o comprador precisar enviar para o fornecedor esse anexo, que está na solicitação de compras, que está aparecendo na tela da cotação, ele precisa baixar esse anexo e anexar novamente na cotação. Parece brincadeira, né? Mas é isso mesmo. Aí tem que anexar de novo um arquivo que já estava anexo na solicitação de compras. O sistema não faz automaticamente. Isso é referente a anexo. Campos customizados. Se a gente criar um campo customizado lá na SC8, que é a tabela de cotação, este campo não aparecerá no workflow para o fornecedor. Ele aparece na nossa tela de cotação se a gente for editar ela manualmente. Mas para o fornecedor não aparece a informação. E não existe ponto de entrada para que a gente consiga fazer aparecer a informação que a gente quer. Ou seja, a gente é totalmente limitado nesse sentido. O que veio por padrão é o que vai para o fornecedor e assim permanece. Informações personalizadas somente dentro do sistema. Um outro ponto, quando o comprador entra na tela de cotação, ele começou a enviar várias cotações para os fornecedores, analisar, responder, virar pedido, tudo certo. Só que chega um momento que tem um volume muito grande. Quando ele entra na tela, as cotações mais antigas apareceram primeiro, como já concluídas. E tem um botãozinho na tela que a gente pode filtrar todas as cotações, só as pendentes, só as pendentes de análise, as que não foram respondidas ainda, enfim, tem várias opções. Só que se o comprador quiser entrar na tela e sempre ver somente as cotações em aberto pendentes, ele toda vez vai ter que ir lá no filtro e selecionar o filtro de pendentes. O sistema não permite salvar, igual era antes, salvar a opção que o comprador quer. Então, se o comprador tem uma preferência de sempre ver somente o que está pendente, infelizmente, ele vai ter que, todas as vezes que ele entrar na tela, selecionar a opção somente pendentes. O sistema não carrega esse filtro, não dá a possibilidade de a gente criar um filtro para o comprador. Então, isso é um retrabalho. Mas tem a possibilidade de filtrar, só que toda vez tem que selecionar essa opção. Outro ponto importante: na solicitação de compras, pode ter várias solicitações com o mesmo produto. E isso pode ser feito por vários motivos, porque várias pessoas pediram o mesmo produto por causa da demanda lá do PCP, que gerou separada no MRP e gerou uma demanda de solicitação por ordem de produção. E aí está tudo bem. O sistema tem uma rotina de aglutinar solicitação de compras fora, claro, caso eu queira aglutinar. E no novo fluxo de compras, quando existem várias solicitações com o mesmo produto, a mesma data de necessidade, o mesmo fornecedor, o mesmo centro de custo, o mesmo grupo de grade, o sistema aglutina os produtos, ele soma tudo na cotação. Porém, ele não dá a opção de não aglutinar. Pode acontecer, e é muito comum nas empresas, eu ter um cadastro de um produto de consumo que eu utilizo, por exemplo, o campo de observação para fazer uma diferenciação. Por exemplo, caneta. Eu cadastro caneta Bic
E a caneta Bic tem várias cores, mas eu não preciso cadastrar um código para cada cor, porque eu não controlo o estoque desse produto. Mas o solicitante, ele quer 5 canetas azul, 5 pretas e 5 verdes. E ele coloca na observação, faz 3 linhas, coloca na observação e eu mando isso para o fornecedor. Só que pelo novo fluxo de compras isso não é possível. O sistema não enxerga o campo observação e não permite que a gente escolha não aglutinar, salvo se a gente fizer um ponto de entrada para incluir esse novo campo na validação de aglutinação. Então, pelo menos tem 2 pontos de entrada que a gente consegue mexer, manipular para fazer essa validação. Outra informação, no campo de observação da SC, quando o usuário digita uma observação na solicitação de compras, no novo fluxo de compras, quando é selecionado este item, o sistema traz aberto automaticamente aquela mensagem que foi digitada pelo solicitante. Porém, essa mensagem não vai para a cotação automaticamente, salvo se o comprador copiar aquele texto e colar no campo observação para o fornecedor. Desta forma, a observação vai para a cotação, senão a observação fica só com o comprador. A condição de pagamento, para ser selecionada no novo fluxo de compras, ela só vai aparecer se o cadastro da condição de pagamento estiver com uma marcação no campo novo fluxo de compras. Então, existe um campo novo no cadastro de condição de pagamento. Se não aparece na sua base, você precisa atualizar. E este campo indica se aquela condição de pagamento deve aparecer no novo fluxo de compras ou não. Se estiver marcado como sim, então é uma opção para ser selecionada na tabela de geração de cotação, que é a opção de condição de pagamento que você quer. Você consegue mandar a cotação sem indicar uma condição de pagamento? Você consegue enviar, mas o fornecedor não consegue responder se a gente não selecionar uma condição de pagamento. Então, eu até consigo enviar sem nada. Ele vê o campo em branco, ele preenche, mas ele não consegue devolver, porque obrigatoriamente precisa de uma informação ali. Então, hoje a cotação dá a opção de não enviar nenhuma condição de pagamento pré-estipulada, porém ele não dá a condição de responder sem uma condição de pagamento relacionada, entendeu? Então, é obrigatório para que o fornecedor consiga responder a cotação que a gente envie uma condição de pagamento no envio da cotação. Na tela de resposta do fornecedor no browser, quando ele abre, existe um campo lá tipo de frete, que tem frete CIF, frete FOB, terceiros e não tem frete, alguma coisa assim. E tem um campo valor do frete. Só que lá o conceito está trocado. Quando é um frete CIF, significa que quem está pagando é o vendedor, é o fornecedor. E quando é frete FOB, quem paga é quem compra. Então eu deveria saber qual é o valor do frete quando eu estou comprando através de um frete FOB. Porém, se eu escolho opção FOB, o sistema não deixa, na página de web, eu preencher o valor do frete, somente se o campo é CIF. Então, no meu ponto de vista, está trocada essa informação. O conceito está trocado. Se o fornecedor quiser preencher o valor do frete na cotação para automaticamente atualizar o sistema, ele tem que escolher a opção ou terceiros ou frete CIF, e não frete FOB. E uma última observação que eu não coloquei aqui, mas que é importante, é que quando eu tenho muitos itens na solicitação e eu marco lá todos eles, eu tenho um botãozinho, marca todos. Ele vai marcar somente o que está carregado naquela página. Se eu pular a página para baixo, os próximos produtos não estarão marcados, porque esta ferramenta, essa tecnologia do POI não permite isso. Aí o usuário vai ter que, se tiver 3 páginas com produtos iguais que ele quer mandar na mesma cotação, ele tem que marcar todos, pular página, marca todos, pular página, marca todos, pular página. Isso não é o que a gente espera quando a gente marca todos, mas é assim que funciona. Então é importante que o comprador saiba disso, porque ele vai marcar ali todos, e na verdade não foi todos que ele está visualizando na tela, e não todos os registros que estão pendentes.
Isso vale não só para a rotina de fluxo do novo fluxo de compras, mas para qualquer rotina de POI, tá bom? Então, com essas observações, agora a gente vai lá para o sistema que eu vou mostrar certinho como é que funciona o novo fluxo de compra para você entender. A gente se vê. Até já. Muito bem, vamos começar aqui então. No configurador, em ambientes, nós temos e-mail proxy. Aqui, se você não tiver utilizado nenhuma conta de e-mail ainda para outros processos, você terá que configurar. Então, aqui você configura o servidor de e-mail de SMTP para poder enviar os e-mails, a conta de e-mail, a senha. No caso, se for uma conta de Gmail, você vai utilizar aquela senha que é gerada lá no Gmail para utilizar app externo de 16 caracteres. Depois você avança, coloca aqui os e-mails no from, que vai aparecer como remetente, e a configuração de e-mail e de proxy para a conta de e-mail que você está utilizando. Avançar, aqui não precisa nada, finalizou. Configurou isso, você tem que configurar a conta principal de workflow. Essa conta principal aqui de workflow é a conta que será utilizada para enviar e receber e-mail, caso a gente não utilize os e-mails dos compradores. Quando a gente configurar para o comprador, será cadastrado automaticamente um novo registro aqui dentro. Então, você vai colocar o nome da caixa de correio. Aqui eu coloquei workflow, mas quando for usuário, que é o comprador, será o nome dele aqui na caixa de e-mail. Remetente, o endereço de e-mail, basicamente as mesmas configurações aqui de saída, só que você vai configurar de entrada também, para receber as mensagens caso o fornecedor utilize o e-mail para responder. Então, você vai colocar aqui a configuração de entrada e a porta. No caso do Gmail, é 993, conta do e-mail, aquela mesma senha de 16 caracteres no caso do Gmail. Se tiver autenticação de usuário, vai colocar autenticação e a porta, e aqui a porta de segurança do SMTP. E fecha. Nesta tabela aqui serão geradas as contas dos compradores automaticamente. Se você quiser criar manualmente por aqui, pode criar sem problema nenhum, mas a gente tem que relacionar depois no novo fluxo de compras. Mas você vai perceber que será criado um registro aqui. E por fim, aqui no configurador, você vai ver os parâmetros do workflow, que aqui o sistema vai verificar o caminho daquela pasta onde tem o HTML aqui embaixo, para poder abrir o navegador do fornecedor para ele responder. Então aqui a gente coloca a conta principal, sempre tem que ter uma conta principal, coloca aqui para enviar o HTML no corpo da mensagem, o envio automático, habilita a execução dos processos, marca aqui as opções de notificação, o e-mail do administrador, caso haja algum problema, e aqui embaixo o caminho da mensagem. Então, neste diretório aqui, você vai botar a pasta workflow, /workflow, que é o diretório do HTTP que nós criamos lá no servidor de aplicação, na pasta principal, dentro do Proteus Data, e aqui o caminho principal que estará configurado no parâmetro para que o sistema identifique de onde ele vai buscar o arquivo para enviar para o fornecedor. Feita essa configuração, você vai fechar aqui. Fez a configuração, mexeu em todos os parâmetros do jeito que precisa ser, os parâmetros que eu te expliquei, que eu te mostrei lá na introdução. O que você vai fazer? Vai fazer um teste de workflow para ver se está funcionando certinho. Então, você vai abrir aqui o seu navegador normal de Proteus, só que ao invés de digitar aqui siga MDI ou siga CFG, você vai digitar WF Test para testar a conexão, o envio de e-mail. Então, você vai dar um OK. O sistema vai abrir essa página, você vai marcar a empresa, aqui o quadradinho com a empresa que você está configurando, e aqui você vai colocar aquele caminho que você configurou no configurador aqui nos parâmetros de workflow. Então, você vai pegar esse caminho aqui, vai colocar aqui, tem que ser esse, e vai colocar uma conta de e-mail para receber o e-mail de teste. Colocou, confirma, o sistema vai executar o teste. E deve aparecer essa mensagem aqui. Se não aparecer essa mensagem, foi concluído com sucesso, é porque alguma coisa aconteceu de errado. E você vai receber o e-mail desta forma, para informar que está enviando o e-mail certinho, e tem que aparecer esse botãozinho aqui do clique link para responder. No clique no link é o que indicará que o fornecedor vai receber o e-mail com a tela para responder a cotação.
aqui não vai carregar a tela de cotação, é só para a gente testar. Então, a gente, primeiro, tem que estar azul, clica nele, ele vai carregar essa página, você vai enviar e tem que dar uma resposta enviada ao servidor. Se acontecer isso aqui, deu tudo certo, está tudo configurado certinho. Aí você volta lá no sistema e agora a gente vai conseguir utilizar o novo fluxo de compras. Na tela do Proteus aqui de compras, pode ser que já esteja configurado aqui as cotações, senão você pode tirar essas três aqui opções e colocar só o novo fluxo de compras que está lá embaixo no menu. Acessando aqui a página inicial, que é esta daqui, com a senha do administrador, você virá nesse botãozinho com o bonequinho do lado direito superior, configuração do workflow. Esta função só aparece quando a gente loga com o administrador. Se logar com o usuário normal, não aparece. E essa segunda opção só aparecerá quando você ativar o parâmetro MVPG-CWF, para configurar o e-mail do comprador, que nós faremos depois. Então, clica aqui, desce um pouquinho a barra de rolagem, próxima etapa. Esse processo é para configurar o que a gente já configurou lá no appserver.ini, caso você não tenha configurado. Então, aqui você vai digitar a pasta onde estarão os arquivos HTML, de acordo com os parâmetros que você configurou. Se você não tiver o arquivo HTML, você vai baixar aqui, ó, nesse download. Quando você clicar aqui, vai baixar direto os formulários de workflow, que você vai descompactar e jogar na pasta, nesta pastinha aqui. Na próxima etapa, você vai configurar aqui o endereço de e-mail para enviar o e-mail. Se você estiver usando a autenticação de segurança, coloca um S ali na frente. Qual é a porta do servidor, do workflow. O nome do ambiente que vai ser executado. Aqui embaixo, no último quadrinho, ele vai carregar automaticamente, fazer a montagem do que você escreveu ali em cima. É importante você colocar aqui /WF para não dar problema de envio, de abertura na página de HTML quando o fornecedor receber. Vem aqui próxima etapa, porque pode modificar as configurações do sistema. Próxima etapa, ele vai dizer que o protocolo já está ativo, ok. E aqui você vai configurar o SMTP. Vai colocar porta, depois o IMAP para recebimento, aqui para envio, né, o SMTP para envio, o IMAP para recebimento, e aqui a porta. Nesse caso, a gente está usando o Gmail e aqui o SSL. Próxima etapa, ele vai dizer que ao confirmar, você terá um texto montado para jogar no appserver.ini. Próxima etapa, ele criou esses blocos aqui de configuração, que é o que a gente, se não tivesse configurado, se você não configurar na mão, você precisa copiar e colar no seu appserver.ini. Aí você pode copiar aqui esse texto que ele vai gerar, porque ele não vai atualizar o appserver.ini automaticamente, e ficará configurado dessa forma aqui. Novo fluxo de compras. Então, o HTTP com o caminho HTTP root da pasta que você criou ou o sistema criou automaticamente, ambiente, porta, o caminho do web service com a pasta do web service, o caminho do workflow com aquela pasta do workflow que estão os HTML dentro dela, e aqui a ativação dos serviços, tá? Configurado desse jeito, o que você vai fazer? Vai fechar aqui. Aí o que você vai fazer? Vai sair daqui e vai acessar o sistema com a conta de um usuário normal, tá? Vai sair dessa rotina e vai acessar lá com o usuário, com o login do comprador. Aí aqui, logado com o comprador, você vai entrar no mesmo processo, novo fluxo de compras. A tela inicial é igual, é a mesma coisa, só que aqui aparece somente a configuração de e-mail do comprador. Então, você vai entrar nessa tela aqui com o comprador, vai vir aqui na configuração de e-mail, próxima etapa. Você colocará aqui qual é o nome do comprador e da caixa. Então, aqui você vai colocar lá, comprador, por exemplo, que é o nome do registro que será gerado lá no configurador. E aqui o nome que aparecerá no e-mail, no envio do e-mail. Então, vou colocar aqui meu nome. Esta conta de e-mail, ela vem do cadastro do login do usuário, do comprador. Se não tiver cadastrado no configurador o e-mail dele no login, não vai aparecer aqui, você não vai conseguir colocar. E ele não vai conseguir enviar o e-mail. Esta informação vem automaticamente do login do usuário. Então, lá no configurador, no login do comprador, precisa estar cadastrado o e-mail dele, no cadastro do usuário. Então, se não tiver a conta do e-mail cadastrada aqui no configurador,
não vem para cá, consequentemente, não dá para enviar e-mail para o fornecedor. Não dá para enviar porque a gente configurou, que é o parâmetro mv_pgcwf. Próxima etapa. Nesta próxima página, o usuário colocará a senha do e-mail dele. Então, ele vai digitar a senha do e-mail. Lembrando que, se utilizar Gmail, precisa ser aquela senha de 16 caracteres criada lá no cadastro do Gmail. Se for um outro provedor, então você coloca a senha normal de autenticação de e-mail. E próxima etapa. Aqui já virá automaticamente o que você configurou naquela configuração principal, quando você estava logado com o administrador. Você só vai mudar se ele utilizar um outro provedor que não seja o mesmo do provedor principal. Vai seguir ali até o sistema fazer o teste, ó, sucesso, caixa de e-mail alterada. Ou seja, agora eu consigo enviar e-mail com o e-mail do comprador. Agora está tudo configurado certinho. O comprador já pode gerar a cotação para o fornecedor. E como que ele vai fazer isso? Vem aqui em necessidade de compras, estarão todas as solicitações de compras em aberto geradas no sistema. Logicamente, dividido, se tiver uma solicitação apenas para um grupo de compradores, vai aparecer normalmente para ele só o que está relacionado ao grupo dele. Então, tem todos os produtos aqui. Eu vou selecionar os produtos aqui por ordem de código. E eu vou marcar aqui quais são os itens que eu quero gerar cotação. Digamos que eu vou fazer a cotação aqui dos itens de embalagem. Veja que aqui eu tenho 2 vezes o mesmo produto, porém a data de necessidade aqui é diferente. Então, o sistema gera 2 linhas para eu fazer a cotação. Se fosse um outro caso com a mesma data, o sistema aglutinaria as 2 quantidades. Eu vou fazer separado para mostrar para você como é que funciona, tá? Então, vou selecionar só os produtos de embalagem, considerando aqui a data de necessidade diferente. Então, marquei aqui só os itens de embalagem. Vou descer até lá embaixo e vou iniciar a cotação. Aqui o sistema está dizendo que são 3 itens selecionados. Iniciar a cotação. Coloco o nome da minha cotação, o nome que eu quiser, isso não importa. E aqui eu coloco qual é a data que eu quero que o fornecedor, até qual data eu quero que o fornecedor envie essa cotação. Depois dessa data, se ele não enviar, ele vai perder a oportunidade de vender, porque eu preciso até essa data desta informação. Embaixo, o sistema trará as informações do cadastro da empresa lá no configurador. Então, se tiver tudo cadastrado bonitinho, aparecerão as informações aqui que irão para a cotação do fornecedor. E aqui embaixo, ele vai resumir os itens da solicitação que estão gerando a cotação. Se eu clicar na setinha aqui, o sistema abrirá todos os produtos para mim. Se o produto tiver uma observação, ele trará assim, ó, aberto com a observação que veio lá da solicitação de compras. Se não, ele trará desmarcado. Ou seja, se está desmarcado é porque não tem uma mensagem do solicitante naquela solicitação. Como aqui embaixo, por exemplo, ó, aqui já veio aberto porque tinha uma solicitação, tinha uma mensagem de solicitação. O comprador, ele não consegue digitar a informação nesse quadradinho, mas ele consegue digitar uma observação aqui para o fornecedor. Se você quiser que a observação da SC saia na cotação, porque a princípio não sairá, você tem que copiar, ativar aqui e colar na parte de baixo. Eu não tenho uma opção para que saia automaticamente para o fornecedor. Então, tem que fazer isso. E todos os itens, perceba que aqui o mesmo produto foi em 2 linhas, porque a data de necessidade é diferente. Próximo passo. O sistema vai pedir quais são os fornecedores que nós queremos selecionar. Então, a gente pode buscar um fornecedor aqui específico pelo nome. Conforme eu for digitando, ele vai trazendo os fornecedores. Ou eu posso vir aqui e buscar o fornecedor na minha lista. Posso escolher um fornecedor, vou carregar mais informações e vou buscando aqui os fornecedores. Todo fornecedor que eu selecionar aparecerá aqui em cima. Ah, mas eu escolhi um fornecedor errado, o que que eu faço? Você vem aqui e desmarca este fornecedor, daí ele vai sair ali de cima automaticamente. Quero cotar com uma empresa que não é meu fornecedor ainda. Novo participante. E aqui eu coloco o nome da empresa nova de teste e coloco o e-mail da pessoa que vai receber a cotação lá no fornecedor. Incluir fornecedor. E aparecerá aqui a empresa nova. Escolhi todos os fornecedores, está tudo certinho. Se eu tiver histórico de compras, aparecerão os últimos fornecedores aqui. Neste caso, eu não tenho.
Escolhi todos os fornecedores, desço até lá embaixo, gerar cotação. O sistema vai perguntar se você quer gerar a cotação, você confirma. Cotação gravada com sucesso. Então, ele te deu o número da cotação, mas não enviou para o fornecedor e-mail ainda. Então, o que você vai fazer? Aqui você pode ver quais são os fornecedores e os participantes que estão participando dessa cotação. Você vai enviar o e-mail para o fornecedor, você vai dizer que sim. Quer selecionar a condição de pagamento? Eu aconselho que sim. Então, você vai escolher aqui as condições. Lembrando que o cadastro da condição de pagamento, ele tem esse campo aqui, ó, adiciona um novo fluxo de compras, deve estar como sim, para que o processo funcione certinho. Então, selecionou aqui as condições de pagamento, o sistema vai carregar nessa tela aqui as opções para o fornecedor. Você pode colocar uma observação para que ele veja no corpo do e-mail. Você vai escrever um texto aqui para ele. Se você quiser anexar, você vai clicar aqui e vai carregar o seu Windows Explorer para você escolher um arquivo. Lembrando que você não pode enviar o arquivo que você já enviou anteriormente. Escolhe o arquivo, o sistema vai verificar se já não foi enviado e vai dar essa mensagenzinha aqui em verde, documento anexado com sucesso, e aparecerá aqui. Se você já tiver anexado um arquivo com esse nome, vai aparecer uma mensagem em vermelho que não vai conseguir enviar para o fornecedor. Se quiser anexar mais um, pode anexar, quantos quiser, desde que siga esse critério de não repetir o nome. Envia. O fornecedor vai receber a cotação aqui, ó, processo de workflow enviado. O fornecedor receberá a cotação assim. Então, aqui, o documento anexo que você enviou, solicitação da cotação número tal, quem é o fornecedor, qual é os seus dados da sua empresa, o texto que você colocou lá na observação para enviar a cotação, e aqui os produtos que ele precisa fazer a cotação, a quantidade e a data que você precisa. Então, ele clica aqui, tem que estar azul assim dessa forma, senão não vai carregar a página. Clique aqui, carregará a página para ele preencher o formulário. Então, o que ele vai fazer? Aqui é a data da entrega prevista. Então, você colocou a data que você precisa do material, que é a data que veio da solicitação de compras. Se ele quiser mudar, ele pode mudar aqui. Ah, eu não consigo entregar dia 19, só dia 20. Então, você faz uma avaliação se é coerente ou não essa informação. E no campo seguinte, o fornecedor colocará o preço unitário deste item. O sistema calcula vezes a quantidade e vai dar um total aqui. Então, vou colocar aqui um valor, calculou o valor. Pronto aqui todos os valores. Aqui somou o valor total. O fornecedor pode aplicar um desconto sobre um item, sobre colocar o valor do IPI, do ICMS, o que tiver de informação de imposto, ele pode colocar aqui. Neste campo situação, ele vai dizer se ele considera esse item na cotação, ou seja, ele vende e ele tem, ele não tem, ele vende, mas ele não tem estoque, ou ele não vende esse item. No caso de não vender, o sistema consegue enviar a cotação de volta para você, considerando que ele não tem esse material. Se ele considerar o material e não responder aqui um valor de um item, o sistema não deixa enviar a cotação, só quando todos os itens estiverem preenchidos. Essa observação foi aquela que nós solicitamos, que nós escrevemos na hora de gerar cotação para esses itens. Veja que esse último item não tem observação porque nós não colocamos. Aqui a questão do frete que eu falei para você, se eu colocar frete FOB, eu não consigo digitar um valor aqui, mas se eu colocar frete CIF, consigo. Então, vou colocar aqui o valor do frete. Quantos dias a estimativa de entrega, quantos dias úteis. Se tem alguma outra despesa, se tem seguro. Aqui o valor total, que será somado automaticamente com esses itens. E aqui qual é o prazo de entrega. Então, o fornecedor vai escolher lá, por exemplo, 30 dias. E neste último campo, ele colocará até quando vale essa cotação, até quando ele consegue manter esse preço. Ah, eu consigo até essa data. Se estiver cotando em outra moeda, aí ele coloca a taxa da outra moeda para fazer a conversão. Depois que ele preencher tudo, essa parte de cima, o que ele tem de opção? Replicar data. Por exemplo, a gente está dizendo que precisa para essa data. Ele mudou essa primeira data e ele quer replicar os outros campos essa mesma data. Então, ele replica a data, sim, e o sistema vai preencher automaticamente todos os produtos com a mesma data. Recusar, ele não quer responder essa cotação, então não haverá um retorno dessa cotação. E salvar rascunha, quando ele quer começar a preencher, digamos que é muitos itens, e depois ele termina de preencher, termina de colocar as condições.
e ele deixa para enviar depois. Aí ele clica no link novamente e estará preenchido o que ele já deixou preenchido. E aqui enviar cotação para devolver para você e preencher os dados lá no Proteus. Resposta enviada ao servidor. Perfeito. Lá no Proteus, como é que vai funcionar agora? Vou voltar com a senha do comprador, venho aqui em cotações e aqui eu vou na cotação 31, pronto para analisar. Pronto para analisar significa que algum fornecedor já respondeu. Pendente é que nenhum fornecedor respondeu. E finalizado é que já gerou pedido de compras. Eu posso vir aqui e escolher só o que está pronto para analisar, por exemplo, o sistema vai filtrar. Ou só o que está pendente, que eu ainda não tenho nenhum retorno, para talvez eu enviar novamente um e-mail ou cobrar o fornecedor. Então, aqui pronto para analisar. A cotação nossa é 31. Como que eu faço agora? O que o sistema tem de informação? Está dizendo que quantidade de produtos, quantidade de fornecedores. 3 produtos, 3 fornecedores. Quantas propostas foram respondidas? Apenas uma. Quantas propostas foram descartadas? Ou seja, o fornecedor não quis. Nenhuma. Tem anexo? Tem anexo. E qual é o nome do comprador? E aí, o que o comprador tem de opção aqui? Ele vai clicar nesses 3 pontinhos. Ele pode anexar um novo arquivo para enviar para o fornecedor. Ele pode excluir essa cotação e começar tudo de volta, como se não tivesse sido gerada. Ele pode editar a cotação ou analisar. Analisar é quando ele já tem todas as respostas e ele vai avaliar qual é a melhor. Nesse caso, a gente só tem uma. Então, volta lá para a cotação. E a gente vai editar. Quando você clica em editar, aparecerão todas as propostas. Pendente, fornecedor não respondeu ainda. Pendente. E essa aqui, completa. O fornecedor respondeu todas as informações dessa cotação. Independente se a cotação foi respondida ou não, eu posso vir aqui, editar e olhar as informações. Veja que aqui tem a quantidade disponível e o preço que o fornecedor aplicou nessa cotação em cada um desses itens para eu poder avaliar. Eu posso vir aqui e editar alguma informação. Por exemplo, ele me deu lá 5% de desconto. Então, eu posso aplicar esse valor aqui. O valor do desconto será aplicado, eu posso salvar e sem problema diretamente aqui. Ou eu posso vir aqui e preencher na mão. Por exemplo, esse fornecedor ele não respondeu pelo link, ele respondeu por e-mail, no anexo. Então, eu posso vir aqui editar e colocar o preço na mão. Então, eu vou colocar aqui o preço que o fornecedor fez. Ok? Então, aqui o preço que o fornecedor fez e a condição de pagamento que ele me deu. Confirmo. Essa aqui também está completa. Por que ela está com uma legenda diferente? Porque essa aqui a gente fez na mão e essa aqui veio por e-mail de forma automática. Se esse outro fornecedor responder por e-mail, mesma coisa. Vai receber o e-mail, vai clicar aqui e vai colocar o preço unitário de cada item. Vai escolher a condição de pagamento, o frete e aqui a data. E enviou a cotação lá no Proteus. A cotação será atualizada. Atualizada por e-mail. O que a gente tem de opção aqui ainda, além de editar a cotação e preencher manualmente? Nós temos aqui como visualizar a cotação, vai abrir a tabela só para a gente visualizar. A gente pode vir aqui e desqualificar, ou seja, o valor está muito fora do padrão, não quero fazer análise desse fornecedor. Por exemplo, aqui, esse aqui está 17 mil, e esse aqui deu 11.900, esse deu 15, está muito fora. Como ele é um fornecedor que geralmente, que não é meu fornecedor ainda, ele é só uma outra empresa que está participando, eu posso descartar ele da análise, desqualificar. E coloco uma justificativa aqui e confirmo. O que eu posso fazer mais? Vir aqui, enviar novamente o e-mail para o fornecedor ou para outra pessoa. Então, eu coloco o e-mail aqui da outra pessoa, coloco uma observação, enviar e-mail, será enviado o e-mail novamente para o fornecedor. Posso enviar o anexo aqui, posso excluir essa proposta, não quero que fique gravada ela no sistema, será excluída só essa daqui, e eu posso solicitar uma nova proposta para o fornecedor. Por manual, conversei com ele por telefone, eu quero preencher uma nova proposta, vou fazer esse aqui manual. O fornecedor me passou um outro preço.
Então, aqui ele fez 39. Pronto, tem uma nova proposta desse fornecedor, que eu conversei com ele e fiz manual. Mas eu tenho uma nova proposta desse aqui que eu quero mandar por e-mail. Então, nova proposta por workflow. Mando para o mesmo e-mail dele e aqui eu coloco a negociação. Então, aqui eu vou escrever o que eu quero negociar com ele. Quero chegar em tal valor no total, quero chegar em tal valor num item e enviar. O fornecedor receberá um e-mail novamente para fazer uma nova cotação. O fornecedor vai receber aqui a mensagem que você fez da proposta. Você vai clicar aqui, o fornecedor, né? Estará o valor que ele fez aqui e o valor total da proposta. Então, ele vai analisar aqui se ele consegue chegar no valor que o cliente pediu. Eu vou colocar aqui um outro valor. E ele chegou a um valor próximo aqui do valor que o cliente queria. Vai enviar novamente. Enviado. E agora no Proteus, o que acontece? Vem aqui em cotações. Venho em editar. Histórico das propostas. Aqui aparecerão os históricos das propostas deste fornecedor. A primeira proposta, ó, foi 11.695. Ele conseguiu baixar para 11.200. E do outro fornecedor? Outro fornecedor era 15.200, ele baixou para 14.000. Então, eu tenho essas duas propostas. Esse aqui tem histórico? Não tem, porque a gente não fez uma negociação com esse fornecedor. Se eu quiser mandar uma nova proposta, continuo mandando e o histórico fica todo aqui embaixo para eu poder analisar as informações do fornecedor. Pronto, já tenho todas as informações que eu queria, não tenho mais opção de responder. Se eu tiver um novo participante, posso incluir na cotação neste momento, sem problema nenhum. Mas eu quero voltar aqui na proposta e analisar a cotação agora. Aparecerão os dois fornecedores, o sistema vai trazer a bolinha que é azul, é o fornecedor que ganhou, que tem o melhor preço. Eu posso vir aqui em detalhes, olhar cada um dos itens do fornecedor, posso analisar aqui cada parte da cotação, posso ainda fazer uma análise por item, para cada item vai aparecer uma linha e exibir fornecedores. Então aqui ele está dizendo, ó, para esse item, este fornecedor aqui ganhou, o fornecedor 12. O 14 está o preço maior. Então, aqui eu consigo visualizar o preço de cada um. Para esse outro item, a mesma coisa o fornecedor ganhou. E assim por diante. Pode acontecer de um produto estar com preço melhor em outro fornecedor, mas no total, aquele fornecedor ali ganhou e eu posso querer fechar com esse fornecedor. Se mesmo assim eu quiser fechar com outro, eu só clico aqui e esse será o ganhador. Se eu quiser manter esse, eu escolho a bolinha azul. Aqui em cima, no mapa da cotação, ele te dá uma outra visão das cotações. Então, aqui eu tenho por produto e tenho as colunas aqui com os fornecedores participantes da cotação. Se um fornecedor não tiver um determinado item, quando ele for responder a cotação, ele escolher lá na coluna que ele não fornece aquele produto, ele nem entra aqui, tá? Só os fornecedores que têm todos os produtos. Então, aqui ele vai dizer qual é a média, o valor médio, a média do total, considerando todos os fornecedores, para a gente poder fazer uma análise geral. Escolhi qual é o fornecedor, gerar pedido, confirma, formalização da proposta, finalizou aqui com a suma que é o melhor fornecedor, gera documentos. A cotação foi finalizada, gerou o pedido número 27. Então, se eu for lá no pedido de compras agora, vou no meu pedido 27, aqui está bloqueado por causa de regras de alçada, e estarão aqui os dados do meu fornecedor ganhador, dos produtos, quantidade e valor que eu consegui na cotação. Aí segue o processo normal de alçada, de liberação de alçada, enfim. Voltando aqui, na nossa cotação agora 31, a cotação estará como finalizada. Se eu clicar aqui, vai abrir os itens, o fornecedor vencedor da cotação, o valor total de cada item, e finalizou o processo. Uma última observação que eu quero colocar é aqui na solicitação de compras, que é a questão da aglutinação automática. Veja, aqui eu tenho dois itens iguais,
com a mesma data de necessidade. Veja que aqui eu tenho 10 unidades em cada um. Vou gerar a cotação. Aqui embaixo, quando eu exibir os produtos, o sistema já vai somar os dois itens na mesma linha. Então, ele só vai mandar uma linha para o fornecedor. Lembra que na outra cotação tinha duas linhas com o mesmo código? Porque a data de necessidade era diferente. Nesse caso, a data de necessidade é igual, então automaticamente ele já aglutinou para eu gerar a cotação. Aqui eu escolho o fornecedor, faço o mesmo processo. Só para explicar essa situação para você. Que se tiver a mesma data de necessidade, mesmo centro de custo, mesmas informações, o sistema aglutina automaticamente, tá bom? Então esse é o processo do novo fluxo de compras. Espero que tenha entendido, que tenha te ajudado e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!